ó Santo Ensinador, no seu temor convém viver e sempre a ti agradecer. Amados em Cristo, queremos refletir hoje sobre o tema "É essencial dar ouvido à palavra de Deus". E amados, em certa ocasião, assim se expressou um novo dirigente de coral, diante dos cantores que iria reger, ensaiar, e ele afirmou: tudo será levado a bom termo se soubermos ouvir. Essa afirmação pode ser estranha, pois o objetivo principal da existência do coral é cantar. Todavia, para cantar no coral, precisa ter bom ouvido para a música. E amados, se repararmos bem, cada vez mais podemos observar que existe uma grande dificuldade nas pessoas em se dispor a ouvir, em conseguir ouvir o que os outros têm a dizer. Aliás, uma das características da atualidade é que a humanidade, o ser humano está perdendo, então, o saber escutar, ouvir. E com isso, a humanidade perde muito. E muito maior ainda é a perda quando não se dá ouvido à palavra de Deus. Por isso precisamos nos exercitar no hábito de ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo. Quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a sua palavra. E a palavra de Deus é poderosa em seus desígnios e certamente frutificará conforme sua própria eficácia. Em outras palavras, não é importante quem semeia a semente. O importante é que ela caia em solo fértil e frutifique. Nós, enquanto solo de Deus, não devemos atentar para o interlocutor da mensagem que vem da palavra de Deus, mas devemos ser solo fértil a fim de frutificar. E temos no texto de Marcos capítulo 6, versículos 1 a 5, um texto que nos leva a refletir sobre isso. E diz o texto: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E então escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Amados, esse texto é interessante, pois a incredulidade destas pessoas não se baseou nos fatos que Jesus falava, mas no conhecimento prévio
que eles mesmos tinham sobre Jesus: um mero carpinteiro. Como um carpinteiro, em pouco tempo, faz discípulos e passa a ensinar com tamanha autoridade na sinagoga. Realmente, não faz sentido sob a ótica humana. E diante então do texto, vale a pena nos questionar: estamos dando nós ouvidos aos carpinteiros do nosso tempo? Os filhos estão ouvindo seus pais, seus avós, seus professores? As pessoas estão ouvindo, os membros da congregação estão ouvindo a palavra, o ensinamento do pastor? Jesus, apesar de ser aquele carpinteiro que todos conheciam, tinha ali a mensagem mais importante da história. Imagine o que Jesus estava lhes revelando. Nada disso, porém, foi importante. A própria verdade estava na frente deles e eles não a receberam. Tudo porque julgaram Jesus como o carpinteiro. Ainda que Jesus tinha tudo para ser um humano fracassado, foi todavia estabelecido por Deus sobre todas as coisas e hoje mesmo está à destra da majestade de Deus nas alturas, podendo ver o resultado do seu ministério, da sua entrega, da sua morte vicária, a vitória dos que aqui perseveram na fé, dando ouvidos à palavra de Deus. Ele, Jesus, após a sua ressurreição, diz: assim como eu vivo, vocês também viverão, podendo nós então estar certos de que além dele, muitos outros foram aqui, segundo o ver do mundo, fracassados, porém firmados em Cristo, desconsideraram as coisas do mundo para ganhar o reino dos céus que não se vê. E Deus sempre acionará quem se dispor a ser utilizado por Ele, dar ouvidos à sua palavra, independente de quem for, porque até mesmo uma jumenta foi instrumento de Deus para falar ao profeta, quanto mais então nós, ainda que pessoas de pequena fé, somos chamados por Deus para proclamar as virtudes de Deus. E se nos dispomos então a ouvir, Deus certamente nos tornará útil para que de uma forma ou outra a palavra de Deus chegue aos ouvidos de outras pessoas, estando então prontos para ouvir ou não estas. Sabemos de que todos que derem atenção à sua palavra chegam ao pleno conhecimento da verdade, crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo salvos por graça. No ensino de Jesus fica evidente que o mandato da evangelização, o destino da palavra de Deus é operar cura, organizar a vida relacional, é alimento que oferece a estabilidade emocional, é força que anima ao engajamento na missão de Deus. A palavra de Deus coloca ordem no caos, supera as trevas, como no princípio da criação até hoje, faz com que sinais de luz brilhem em meio à escuridão. A palavra de Deus tem o poder de salvar, pois o Espírito Santo a utiliza para criar a fé, manter na fé, fortalecer a fé, qualificar a pessoa cristã para toda boa obra. Jesus Cristo é a palavra de Deus
encarnada. Na atualidade, as pessoas têm fácil acesso à palavra de Deus, mas tem muitas pessoas que não dão ouvidos à palavra. Outros esperam que a palavra de Deus se manifeste a ele por meio de um evento extraordinário e, quem sabe, esperando que alguém desça dos céus e anuncie. Jesus desceu de lá, anunciou a palavra, e o texto nos mostra que os de Nazaré, e assim como tantos outros, o rejeitaram e continuam a rejeitar. Jesus é o homem de Deus que desceu do céu e muitos não deram e não dão hoje, então, ouvido aos seus ensinamentos. E ele, quando ensinou sobre o futuro dos que não creem em sua palavra, contou a história do rico e do mendigo Lázaro, onde se destaca o pedido do rico, já no inferno, para que o pai Abraão enviasse a Lázaro, o outro dentre os que estão no céu, aos seus amigos e familiares, ainda vivos aqui na terra, para os levar a crer e assim não passarem também para o inferno, onde obteve a resposta: isso é impossível, mas eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia, a palavra de Deus, que deem ouvidos a ela e creiam. Esta resposta serve também para nós hoje. Por isso, que o nosso coração, o nosso viver possa ser como agora queremos cantar. Oh, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvar a quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador como pode a vida obter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar a morada celestial. Quem me dera estar em ti, livre do pesar aqui. E que assim o nosso amado Deus continue a fazer com que a sua palavra seja proclamada, que as pessoas creiam e que toda essa situação que vivemos hoje, o bondoso Deus possa então encaminhar no sentido de que possamos viver dias melhores, sob a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.